Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre o Ayrton Senna. Pra quem não sabe, hoje está fazendo 26 anos do falecimento dele. Pra quem não sabe, ele faleceu em Imola, lá na Itália, lá no GP de Imola na Itália em 94. Comoveu o Brasil inteiro, né, na época, quando ele, não só o Brasil, o mundo inteiro comoveu, né, porque ele era um cara assim, cara, que ele realmente ele era brasileiro, sabe? Ele era demais, assim, tanto que na morte dele, em São Paulo teve muita gente, assim, ó, quando ele, no velório dele, participando do velório dele, ele era um exemplo, assim, ó, pro mundo, assim, ele era um exemplo de como que deveria ser o brasileiro, sabe? E hoje está fazendo 26 anos do falecimento dele, da morte dele, e eu vou contar um pouco, uma curiosidade para vocês, todos os carros que ele teve aqui no Brasil. Para quem não conhece o Ayrton Senna era piloto de Fórmula 1, acho que dispensa isso, né? Era piloto de Fórmula 1, foi tricampeão mundial de Fórmula 1, carregou a categoria, assim, para alguns ele é o melhor piloto da história da Fórmula 1, o Lewis Hamilton pega como referência o Ayrton Senna. Na minha opinião, o maior piloto da Fórmula 1, na minha opinião, é o Schumacher, que tem 7 títulos mundiais, o cara que na época da hegemonia da Ferrari destruiu tudo, ganhou tudo. E pra mim, o maior não significa que é o melhor, tá? Então, pra mim, o maior é o Schumacher e o melhor, na minha opinião, é o Senna. O que esse cara fazia assim ali no cockpit do piloto ali era impressionante. Cara que na chuva ele rendia melhor do que no seco, assim, sabe? Ele, tanto que tem várias histórias aí no GP de Mônaco mesmo, o que ele fez. Aqui no Brasil, se não me engano, ele tava só com a sexta marcha só do carro e ele ganhou o GP aqui no Brasil. Quando ele não conseguia nem erguer o troféu de tão cansado que ele tava, assim, exausto, assim. Impressionante que o que me deixa mais impressionado com isso tudo é que no final de semana da morte dele, assim galera, eu sou de 97, eu não nasci em 94, mas assim, eu sou um cara que gosta muito das histórias, assim, sabe? Eu pesquiso muito isso e eu gosto muito, eu sou muito curioso, assim, pra saber como que foi a história, como que, não só relacionado a isso, relacionado ao futebol, relacionado a absolutamente tudo, esporte, tanto esporte como vida política, vida, sei lá, algum atentado terrorista. Eu pesquiso muito isso, assim, eu sou muito curioso em relação a isso. E o que aconteceu naquele final de semana ali, parece que ele sentia que ele ia falecer, né? É impressionante, porque 2 dias antes, parece que no treino livre, o Rubinho, ele bateu o carro, ele quase morreu naquele final de semana, né? Olha as imagens aí que eu vou passar agora. Alerta a violenta saída de pista de Rubens Barrichello. Como vocês viram aí, foi um acidente totalmente impressionante, assim, né, do Rubinho naquele final de semana. O Rubinho tava começando a carreira naquela época lá e, assim, abalou o Brasil inteiro aquele acidente. Tanto que todo mundo ficou preocupado, enfim, mas mesmo assim continuaram. O Rubinho, se não me engano, chegou a ficar, ele ficou na UTI, ele ficou em coma, não, acho que ele não chegou a ficar em coma. Mas foi um acidente que abalou o Brasil inteiro. E aí, logo no dia seguinte, o piloto Ratzenberger também acabou sofrendo um acidente e faleceu, como vou mostrar na imagem agora. No oficial de sábado, a batida do austríaco Roland Ratzenberger foi ainda pior. O carro se desgovernou na entrada da curva Villeneuve. Foi direto no muro. Destruído, o Sintec deslizou pela grama. O piloto desmaiado foi atendido às pressas. Os médicos tentaram massagem cardíaca para reanimá-lo. Ratzenberger morreu no hospital de Bolonha, vítima de lesões cerebrais. E bom, depois desse segundo acidente, nenhum piloto queria correr naquele final de semana, porque foram 2 acidentes graves em um final de semana, e no domingo não queriam correr. Não queriam correr, não queriam
que fosse cancelado por conta da segurança da pista, né? E o Ayrton Senna também não, mas assim, a FIA determinou que a corrida fosse mantida, que fosse ocorrer a corrida, e assim, parecia que o Senna estava sentindo aquele final de semana que ele ia, assim, parecia que ele estava sentindo algo que ia acontecer com ele, sabe? Porque aquela imagem dele de bruço assim no carro, assim, parece que entrega a imagem dele de preocupação dentro do veículo, assim, sabe? Então aquilo, acho que preocupou, assim, ele não queria correr e obrigaram ele a correr, entendeu? Então foi impactante. E tipo, um dia antes tinha acabado de acontecer a morte do Ratzenberger, tinha acabado de falecer naquele acidente que eu acabei de mostrar pra vocês. E foi impressionante, assim, né, galera? Foi algo, assim, que comoveu o Brasil inteiro, assim, e o mundo inteiro. Não só isso, mas também os outros dois acidentes que foram gravíssimos, assim, né? E impressionante, assim, o que aconteceu. O Senna, pra quem não sabe, ficou marcado com a maior rivalidade com o Alain Prost, né? E não só isso, ele não tinha só o Alain Prost como um oponente, assim, da pista, assim. Além dele, ele tinha FIA. Por exemplo, o Alain Prost se aposentou com o carro da Williams, que vocês acabaram de ver que foi o carro que o Senna acabou de se acidentar. O Prost tinha se aposentado, se não me engano, um ano antes com o carro da Williams, porque a Williams tinha vários sistemas tecnológicos em relação à suspensão, direção, tinha direção mais leve, suspensão. Então, isso facilitava e dava uma vantagem muito grande, tipo assim. Então, se tornou a melhor equipe da Fórmula 1. Engraçado que o Alain Prost correu um ano, ganhou o título, se aposentou e o Senna foi para a Williams. No ano que o Senna foi para a Williams, a FIA simplesmente cortou todo esse sistema aí e tudo. Então era a terceira corrida da temporada na época e aí o Senna, o carro já não estava sendo o mesmo que era na temporada passada, não estava ajustável, mas enfim. Não é sobre isso que eu quero falar hoje. Hoje eu quero falar sobre os carros que ele teve aqui no Brasil. Mas foi bom falar isso para relembrar um pouco na memória de todo mundo como que foi esse final de semana trágico aí, né? Para vocês verem, né? E para quem não sabe também, para quem não conhece, quem nasceu depois, como eu também nasci, eu fui pesquisar a história, para vocês também é curioso para vocês saberem também. Mas vamos lá. Bom, o primeiro carro do Senna foi um Corcel 2. O irmão dele disse que ele pintou todas as peças cromadas de preto e rebaixou a suspensão do carro. Era um veículo que ambos iam para as aulas do Colégio Rio Branco, quando Ayrton Senna tinha 18 anos e ele, Leonardo, tinha 12. Esse foi o primeiro carro do Senna. E logo depois o Senna acabou trocando o Corcel 2 dele por uma Bellina. Tipo assim, parece que não é um carro nada a ver com a cara do Senna, assim, olhando assim. Mas ele optou por esse carro por questão de espaço, como vocês podem ver agora. O terceiro carro do Senna foi um Passat TS. Eu acho que esse combina mais com a cara dele. É um carro que na época era mais esportivo, sim, é um carro 2 portas, que não tinha aquele espaço daqui, nem tinha a Bellina, e combina mais com a cara dele, né? E aí logo depois ele optou por um Ford Escort XR3, que eu vou mostrar para vocês agora, em que ele foi correr pela Fórmula Ford na Europa, e o Senna foi convidado para participar das ações de divulgação desse Escort XR3 aqui no Brasil. Aí, nessa imagem, ele aparece com um veículo que se tornaria Pace Car da Fórmula Ford brasileira. Esse carro que era o exemplo assim da Fórmula Ford brasileira. Muito legal, né? E claro, depois do lançamento da Ford XR3 aqui no Brasil, a Ford foi lá e presenteou ele com o XR3, como vocês podem ver na imagem agora. E não foi só um XR3 que ele teve 3 XR3. O próximo carro dele foi um XR3, só que com teto solar, e, enfim, como vocês podem ver na imagem agora. Inclusive ele era o garoto propaganda desse XR3 aqui no Brasil. Olha a imagem agora que eu vou mostrar para vocês. E já com o nome consolidado na Fórmula 1, ele foi lá e comprou um carro de maior espaço também. Ele deixou o esportivo de lado e comprou uma Mercedes-Benz 300T. É o equivalente ao Classe E hoje em dia. E para finalizar, parece que o Senna realmente não gostava de carro SUV, eu acho que ele não gostava de carro SUV.
A opção dele era perua e carro esportivo, né? E nos últimos anos de vida dele, ele tinha um Honda SRX. Esse carro foi um clássico assim da Honda, assim, eu acho que tanto que ele vinha importado aqui pro Brasil, ele nem era, acho que ele nem tinha aqui no Brasil. Posso estar errado, posso estar enganado, peço desculpa já antes que me critiquem, peço desculpa, mas se eu não me engano esse carro já era importado. E esse carro aí participou de vários jogos, assim, eu na época ainda joga ainda, né, galera? Mas assim, quando eu jogava Gran Turismo 1, Gran Turismo 2, você que é dos jogos aí, eu comprava esse carro. E tipo assim, ele tinha esse carro, esse SRX, se eu não me engano, quando você acende o farol, ele ergue a lanterna também. Show demais. E além desse, ele tinha um Audi S4 Avante, que aí no caso é a perua mesmo. Trocou a Mercedes por esse Audi S4. Agora eu vou mostrar mais da S4 para vocês também. Como vocês podem ver nessa imagem, a placa BSS 8855 era especiais. As letras eram iniciais de Beco Senna da Silva, enquanto os números faziam alusão ao seu primeiro título mundial da Fórmula 1. E para finalizar, ele tinha um Honda NSX preto, que foi um dos xodós do Senna, e também ele tinha um exemplar desse daqui na Europa também. Muito bonito, né, galera? Para ver que é um carro dessa época. Era show. E hoje esses dois últimos carros, eles estão na garagem do irmão dele, do Leonardo Senna. Esses carros, o irmão dele fez questão de permanecer com eles, com os dois, para preservar um pouco a imagem do irmão dele e homenagear ele de alguma forma. Então, portanto, esses carros estão com a família do Senna, né? Esses carros nunca foram vendidos e permanece lá até hoje. Inclusive, a Adriana Galisteu também tem um Uno também. Na época a Adriana Galisteu era namorada do Senna, né? Eu acho que eles iam casar até, inclusive. E o Senna presenteou ela com o Uno Mille 93, se eu não me engano, 92, 93. E esse Uno ela tem até hoje, ela não se desfez desse Uno, eu vou mostrar imagens para vocês agora. E foi isso, galera, bem legal, né? Vou contar um pouco da história dele. Faz falta nos domingos de manhã, com a reverência dele, o jeito dele que ele era, um cara que era humano também, né, além de ser piloto. Mas isso aí, foi isso aí, galera. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e é nóis. Tamo junto.